Espero que você esteja bem. Esse é o meu desejo para você. Eu sou o pastor Moisés, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em Pouso Redondo. Eu quero conversar um pouco com você sobre essa data da Ascensão, que talvez em outros anos ela não foi tão lembrada, mas nessa oportunidade, com tantos vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais, em diversas formas, talvez você foi informado e percebeu isso melhor. A narrativa de Lucas, capítulo 24, e alguma coisa disso também em Atos, capítulo 1, já no primeiro capítulo 1, os primeiros versículos, nós temos essa narrativa. A ideia é lembrarmos que depois de ter ressuscitado, Jesus em um dado momento se despede e abençoa os discípulos, e ele então, pela última vez, tinha aparecido para eles, e ele volta para a presença de Deus, de onde ele tinha vindo quando ele assumiu forma humana, ele nasceu e esteve aqui nesse mundo. Eu gostaria de conversar com você hoje especificamente uma dessas questões dessa narrativa, e eu não quero focar tanto essa questão dele ter voltado ao céu. Isso, por um lado, mostra realmente a soberania dele, porque ele veio de lá e depois que ele terminou a tarefa dele aqui, ele voltou para lá. Então, ao mesmo tempo que mostra a soberania dele, essa narrativa também nos fala da humildade dele de abrir mão do céu e vir ao nosso encontro e assumir a forma humana que ele não precisava fazer, mas quando Deus pede para ele, ele voluntariamente vem e faz isso, para que eu e você possamos ter novamente o caminho de volta para Deus pronto e arrumado. No início da história da humanidade, nós tínhamos sido criados pelo próprio Deus para estar na presença dele. Inclusive, fomos colocados num jardim que ele criou para nós estarmos lá. A questão é que quando esse pecado entra na história da humanidade, essa nossa tendência de viver sozinhos e acharmos que não precisamos de Deus, isso fez uma bagunça geral e resultou na nossa expulsão daquele espaço. Nós não tínhamos mais como estar na presença de Deus. E então Deus tem trabalhado na história para que a gente, como ser humano, possa voltar para a presença dele. Ele fez isso primeiro a partir de um povo específico. Ele chama um único homem, Abraão, e depois constrói toda uma história em cima de um povo chamado povo de Israel. E esse povo acabou não correspondendo da maneira como ele gostaria que isso acontecesse. E ele disse então que mandaria o próprio filho dele. E o filho dele, nascido em forma humana, ensina a respeito do reino, as pessoas podem testemunhar tudo o que acontece, e daí então ele morre na cruz, pagando o preço do nosso pecado, ressuscita, e depois disso ele passa a dizer para os discípulos que todo o caminho para que eu e você pudéssemos ter contato com Deus de novo, pudéssemos ter a nossa comunhão com Ele restabelecida, pudéssemos ter livre acesso ao próprio Deus, ele então terminou essa tarefa e justamente na ascensão ele está voltando para o Pai, dizendo então para os discípulos: a parte que eu fiz está pronta, agora vocês como discípulos devem anunciar isso para todas as pessoas. E em Lucas 24, 48, especificamente ali, é um versículo curtinho, Jesus diz para os discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Ele tinha acabado de recapitular o Antigo Testamento e ter dito para eles que aquilo que aconteceu com Jesus deveria acontecer. Essa foi a ideia trazida. E quando ele termina de expor isso, inclusive a Escritura diz que ele abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender o que ele estava falando. E imediatamente depois disso ele diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês, discípulos, são testemunhas de tudo isso que eu falei para vocês, com aquilo que vocês viram que eu fiz e com o que vocês ouviram que eu ensinei. Agora vocês vão levar isso para as nações, vão começar aqui na cidade de Jerusalém, onde eles estavam. E então eles ouvem que eles precisam ficar na cidade até serem revestidos de poder para essa tarefa. Isso nós vamos lembrar, claro, é a vinda do Espírito Santo que vai capacitar eles para isso. Nós vamos lembrar disso no dia 31 de maio, quando esse ano de 2020 nós temos o Pentecostes. Mas especificamente no momento da ascensão,
eles estavam sendo avisados. Jesus estava dizendo, a minha tarefa está terminada, está concluída, eu posso voltar para a presença de Deus, do meu Pai. Agora vocês têm essa tarefa para frente. E vocês têm essa tarefa como testemunhas. Eu fiz uma visita ontem para um senhor aqui na cidade de Pouso Redondo, que tem 96 anos. E ele sempre, quando é perguntado da idade dele, ele diz quantos anos, quantos meses e quantos dias ele tem. Ele chama Lonnie Miller e é conhecido na cidade como Alemão Preto. Talvez você teve a oportunidade de acompanhar uma entrevista que foi feita com ele em dezembro do ano passado, quando a comunidade de Pouso Redondo completou 100 anos e comemorou-se o centenário. Ele foi entrevistado por ser alguém que sabia muita coisa. O Lonnie tem uma capacidade muito grande de testemunhar as coisas do passado, de contar para as pessoas o que ele viu e contar para as pessoas o que ele ouviu que aconteceu. Com a idade que ele tem hoje, ele se torna uma fonte de informações de coisas mais antigas que poucos ainda conseguiriam dizer isso dele. E ele viveu a vida dele toda aqui, ele conhece essa história toda aqui. Eu menciono ele porque justamente nessa perspectiva do testemunho, ele consegue ter uma fidelidade muito grande em relação às coisas que ele diz. E o que Jesus pediu para os discípulos fazerem? Testemunharem não das coisas que os discípulos talvez inventassem ou pensassem, mas eles deveriam testemunhar o que Jesus ensinou, o que eles viram Jesus fazer, o que eles ouviram, aliás, que Jesus ensinava. Era essa a mensagem que eles tinham. E ele tinha dito para os discípulos que na data da ascensão, lógico, naquele momento, não que ele marcou isso antes, mas foi o evento que eles testemunharam. Jesus disse, eu vou voltar para a casa do meu Pai, porque se eu não voltar, aquele que vai capacitar vocês, o Consolador, que é o Espírito Santo, não viria. Então, nesse momento, tendo terminado a tarefa, ele volta para a casa do Pai, para a presença do Pai dele, no reino de Deus. E então, os discípulos, tendo essa tarefa, aguardavam essa capacitação do Espírito Santo. Eu gostaria de incentivar você. Nós somos convidados a testemunhar daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus fez. Nós podemos contar hoje daquilo que nós temos experimentado na nossa vida como cristãos, a partir do que o Evangelho nos ensina. Nós ouvimos o que Jesus disse quando isto é anunciado por alguém, porque a Escritura Sagrada mantém o texto lá e está por escrito, para que a gente possa crer. Mas nós devemos testemunhar isso. E talvez no tempo em que nós vivemos, onde atualmente muitas pessoas se perguntam sobre as coisas que estão acontecendo. Ora, a Escritura nos assegura de que Deus sabe que tudo isso está acontecendo e que a intervenção dele se dá na história, com a ressalva de que nem sempre é como nós esperávamos que fosse. Mas nós precisamos continuar testemunhando, talvez hoje em dia com uma força muito maior do que em outros tempos, porque antes testemunhávamos para dentro de pessoas que estavam muito bem, obrigado, para realidades onde as pessoas se sentiam confortáveis. Hoje nós precisamos anunciar o Evangelho como testemunhas do reino para dentro de uma realidade onde as pessoas estão com dúvidas, onde as pessoas não estão confortáveis e elas não têm mais tantas certezas quanto elas tinham até março de 2020. Pelo menos falando de Brasil. Em outros lugares do nosso mundo, essa certeza já saiu um pouco mais cedo do panorama geral. Que Deus abençoe você, para que você seja testemunha. Lembre-se que Jesus não foi embora desse mundo porque ele queria nos abandonar, mas ele foi embora daqui na presença que ele tinha, para mandar o Espírito Santo que passou a habitar dentro de nós. Que o Espírito Santo nos capacite para a tarefa que o Senhor nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém.